Meu nome é Camila, e durante boa parte da minha vida eu acreditei que nasci para ser sombra. Não a sombra de qualquer pessoa, a sombra da minha irmã gêmea, Clara. Desde pequenas, tudo girava em torno dela. Clara era a princesa da família, inteligente, bonita, extrovertida, com aquela capacidade irritante de conquistar todo mundo com 2 sorrisos. Eu era a irmã de Clara. Não importava o que eu fizesse, nunca era suficiente. O pior não era só a comparação constante. Era o modo como até os adultos reforçavam isso. Meus pais, tios, primos, sempre que eu tentava mostrar algo que tinha feito, ouvia coisas como: "O legal, Camila, mas você já viu o que a Clara fez?" Mas a pior frase de todas saiu da boca do meu tio Roberto, o irmão mais velho da minha mãe. Ele era o empresário bem-sucedido da família, o cara que tinha olho para negócios. Eu tinha 17 anos quando mostrei para ele o meu primeiro projeto, uma linha de estampas digitais que eu vendia online, feita com muito esforço, virando madrugadas no computador. Ele olhou de cima a baixo, deu aquele sorriso carregado de desprezo e disse, na frente de todo mundo: "Camila, você não tem talento para isso. É melhor se preocupar em arranjar um emprego normal." Eu senti o chão sumir. Meus pais riram junto, como se ele estivesse apenas falando a verdade. Clara, ao lado dele, fingiu não ouvir, mas a curva sutil no canto da boca dela dizia tudo. A partir daquele dia, eu aprendi a engolir humilhações. Quando Clara foi para a faculdade particular mais cara da cidade, meus pais fizeram um empréstimo para bancar tudo. Quando eu falei que queria abrir um pequeno ateliê, disseram que não iam jogar dinheiro fora. Eu juntei o que podia trabalhando como assistente num estúdio de design e tocando meu projeto sozinha. Com 22 anos, eu finalmente consegui abrir meu ateliê. Pequeno, mas meu. Fazia estampas sob demanda para marcas independentes. Não era glamouroso, mas pagava as contas. Até que aconteceu a sabotagem. Foi num evento de moda local. Eu tinha conseguido um stand para expor minhas peças. No dia anterior, fiquei até tarde arrumando tudo. No dia seguinte, cheguei e encontrei minhas amostras rasgadas, jogadas no chão, com café derramado por cima. O computador com meus arquivos sumiu. Eu entrei em pânico. Fiquei paralisada no meio daquele caos, ouvindo risadinhas abafadas de algumas expositoras ao redor. Mais tarde, descobri que alguém tinha entrado durante a madrugada com crachá de acesso falso. Nunca consegui provar, mas tudo indicava que Clara estava envolvida. Ela trabalhava como assistente de uma marca que também estava no evento e, estranhamente, o dono dela ganhou um cliente importante que eu vinha negociando havia meses, justamente com o design que eu tinha mostrado na prévia do evento. Foi o ponto mais baixo da minha vida. Eu quase fechei o ateliê. Chorava sozinha no banheiro, me sentindo exatamente como meu tio tinha dito, sem talento. Mas algo em mim quebrou, e não foi no sentido de destruir, foi no sentido de libertar. Eu percebi que ninguém ia me salvar. Ou eu me reconstruía sozinha, ou viraria para sempre a sombra que eles queriam que eu fosse. Comecei do zero. Vendi o pouco que restava, comprei um notebook usado e comecei a trabalhar de casa. Entrei em grupos online de empreendedores, fiz cursos gratuitos, e aprendi sobre marketing digital, licenciamento de arte, contratos. 2 anos depois, meu trabalho começou a chamar atenção fora do Brasil. Fechei parcerias com empresas na Europa e nos Estados Unidos. Um dia, o jornalista de uma revista de negócios entrou em contato para uma entrevista sobre jovens empreendedores que superaram adversidades. Eu aceitei, sem imaginar que isso mudaria tudo. O artigo saiu, e para minha surpresa, não era só uma matéria, eu estava na capa da Forbes Brasil. Naquele dia, meu celular quase explodiu de mensagens. Parentes que eu não via há anos me parabenizando, antigos colegas de escola me chamando de inspiração. E entre todas as notificações, uma mensagem do meu tio Roberto. Orgulho da sobrinha. Lembra que eu sempre incentivei? Precisamos marcar um almoço para você me contar sua história. Quem sabe faço um post sobre você no meu LinkedIn. Eu fiquei olhando para a tela, lembrando com perfeição da frase que ele disse anos antes, e de como ela me fez sangrar por dentro. A raiva veio como um soco no estômago. Mas antes que eu pudesse decidir se respondia ou não, outra mensagem dele chegou. Aliás, estou pensando em abrir um novo negócio e queria saber se você topa colocar seu nome como sócia. Seria bom para a família manter o prestígio. Foi nesse momento que algo dentro de mim me fez sorrir, mas não de alegria. Era o tipo de sorriso que antecede uma vingança. Porque o que ele não sabia era que eu já estava planejando algo, e isso iria mudar completamente a forma como minha família me via para sempre. E talvez, destruir a máscara que eles sempre usaram comigo. Eu fiquei encarando aquelas mensagens do meu tio como se as palavras dele fossem punhais afiados, só que dessa vez, em vez de perfurarem, elas ricocheteavam. Eu não era mais a menina de 17 anos implorando por aprovação. Eu não era mais a sombra de Clara. Eu tinha construído meu nome sozinha com minhas mãos, minhas noites em claro e as cicatrizes que eles me ajudaram a ganhar.
E agora ele queria usar isso como moeda para comprar prestígio. A ironia era quase engraçada. Respirei fundo, fechei o celular e deixei a resposta para depois. Eu sabia que se respondesse no calor do momento, ia jogar fora a oportunidade perfeita que estava se formando na minha mente. Na semana seguinte, fui convidada para uma palestra em um evento internacional de empreendedorismo em São Paulo. Era o tipo de palco que meu tio sempre quis pisar, e nunca conseguiu. O auditório teria mais de 1000 pessoas, empresários, investidores e jornalistas. Quando postei no Instagram sobre a palestra, ele foi o primeiro a comentar. Orgulho total. Família representando no alto nível. Eu quase ri. Aquela palavra família me soava como um selo falso, colado por cima de anos de desprezo. Só que desta vez, eu não ia simplesmente ignorar. Eu ia transformar aquele orgulho de fachada na humilhação pública que ele merecia. No evento, encontrei rostos conhecidos e outros que eu só via na TV. Vários me cumprimentaram, tiraram fotos, pediram meu cartão. Mas no meio de toda aquela energia positiva, recebi uma notificação no celular, mensagem de Clara. Oi, Camila. Fiquei sabendo do evento. O tio Roberto vai passar aí para te prestigiar. Ele me pediu seu horário no palco. Meu coração gelou por um instante. Ele não só viria, ele estava planejando aparecer como se fosse parte da minha trajetória. Eu respirei fundo e deixei que viesse. Minha palestra começou às 16 horas. Eu estava de blazer preto, cabelo preso, microfone preso à lapela. Contei minha história desde os primeiros desenhos no quarto até os contratos internacionais, mas sem suavizar nada. Falei do desprezo, da sabotagem, das portas fechadas na minha cara. Quando mencionei a frase, você não tem talento para isso, o público ficou em silêncio absoluto. Eu pausei, olhei para as primeiras fileiras, e lá estava ele, terno caro, sorriso de político, como se estivesse orgulhoso de ser citado. Então, fiz o que precisava ser feito. Essa frase veio de alguém da minha própria família. Alguém que anos depois, me procurou pedindo para usar meu nome para atrair investidores para um negócio dele. Eu recusei. Porque, vejam bem, quem só aparece para aplaudir depois que você vence, não é família. É oportunista. O público murmurou. Alguns riram de nervoso, outros balançaram a cabeça em aprovação. E eu, com o sangue pulsando nas têmporas, olhei diretamente para ele. O sorriso do meu tio vacilou por um segundo. Pequeno, mas visível. Terminei minha fala ovacionada. Quando o evento acabou, ele veio até mim no saguão, com aquele ar de quem não ouviu nada ofensivo. E Camila, que discurso! Forte, impactante. Ele estendeu a mão. E agora, vamos conversar sobre aquela parceria que te falei. Eu não toquei na mão dele. Sabe qual é a diferença entre nós, tio? Falei, firme. Eu construí tudo isso sem usar ninguém como trampolim. Ele deu um sorriso frio. O cuidado, Camila. O mundo gira. Eu sei, respondi. E olha só, agora ele está girando a meu favor. Saí andando, deixando-o parado no meio do corredor, com a mão ainda estendida no ar. Nos dias seguintes, percebi que algo estava acontecendo. Uma prima me mandou print de um grupo de WhatsApp da família em que meu tio reclamava que eu tinha virado estrela e esquecido as origens. Clara respondeu com emojis de riso, como se fosse a piada do ano. Mas aí, veio a parte que eu não esperava. Um amigo em comum me ligou, preocupado. Camila, ouvi dizer que seu tio tá tentando fechar um contrato com uma multinacional usando seu nome. Ele tá dizendo que vocês são sócios e que você vai assinar junto. Meu estômago embrulhou. Eu sabia que ele era capaz de usar minha imagem, mas falsificar uma parceria era um crime. E se desse errado, minha reputação internacional poderia ser destruída. Era a repetição do que Clara tinha feito no evento de moda, só que em escala muito maior. Só que agora, eu não ia ser a vítima. Comecei a me mexer rápido. Liguei para meu advogado, expliquei a situação e pedi que registrasse oficialmente que não havia qualquer vínculo comercial entre mim e o Roberto. Em seguida, preparei um comunicado público discreto, mas direto, deixando claro que eu não estava envolvida com nenhuma das negociações dele. Postei nas redes sociais. Meu nome é minha maior conquista. E por isso, só está vinculado a negócios que eu conheço, confio e participo ativamente. Qualquer afirmação contrária é falsa. A reação foi imediata. Mensagens de apoio, comentários de empresários elogiando minha postura, e silêncio absoluto do meu tio. Até que 3 dias depois, acordei com outra notícia. Um jornalista havia recebido documentos vazados mostrando que o negócio do meu tio era uma fraude milionária. Ele prometia lucros irreais, atraía investidores e sumia com o dinheiro. E adivinhe, o material incluía um slide com meu nome e foto como parceira estratégica. Meu sangue ferveu. Era mais do que tentativa de roubo de prestígio. Era uma armadilha para me destruir junto com ele. Naquela manhã, enquanto olhava as provas no meu e-mail, tomei a decisão que mudaria não só a forma como minha família me via, mas também o destino do meu tio. E desta vez, eu não ia agir sozinha.
Porque eu sabia exatamente quem poderia me ajudar, e ironicamente, essa pessoa odiava o Roberto tanto quanto eu. Mas o que eu não sabia, é que essa aliança ia abrir uma caixa de segredos da minha família que eu jamais poderia imaginar. Naquele dia eu não tinha dúvidas, precisava de um aliado. Alguém que conhecesse o terreno do meu tio, alguém que entendesse os mecanismos de poder e sabotagem que ele sempre usava. E por ironia cruel, só havia uma pessoa que preenchia esses requisitos. Clara. Eu a odiava profundamente por anos. Ela tinha me humilhado, sabotado e, de certa forma, me treinado para ser invisível. Mas havia uma coisa que ela nunca conseguirá destruir, meu orgulho. E agora precisava usá-lo a meu favor. Liguei para ela com o coração acelerado. Minha mão tremia, não de medo, mas de raiva contida. Clara, precisamos conversar. Agora. Minha voz saiu firme, mas carregada de tensão. Houve um silêncio do outro lado. Depois, ela respondeu com aquela entonação calma, quase irritante. Sobre o quê? Você quer brigar? Não, quero ganhar. Respirei fundo. Nosso tio está tentando me arrastar para um negócio fraudulento. Ele quer me usar como isca, e isso pode destruir tudo que construí. Preciso da sua ajuda. Houve outra pausa. Depois, um suspiro longo. Você está falando sério? Morta séria. O cortei curto. Ou você me ajuda, ou ele me fode de vez. Clara riu, mas dessa vez não era de desdém. Era riso contido, cúmplice. E certo. Me passa os detalhes. Nos dias seguintes, montamos uma estratégia fria e cirúrgica. Eu forneci todos os documentos que comprovavam que meu nome não tinha vínculo com o negócio do tio. Clara, com sua capacidade de persuasão e contatos antigos, conseguiu infiltrar alguém dentro da equipe dele para monitorar cada passo. Era arriscado. Qualquer deslize podia nos expor, mas a sensação de finalmente virar a mesa era viciante. Enquanto isso, o tio Roberto continuava seu teatro na mídia. Publicava fotos ostensivamente mostrando reuniões com parceiros estratégicos, e entre eles, meu nome aparecia em slides, press releases e até postagens no LinkedIn que ele tinha manipulado. Eu assistia a tudo com sangue nos olhos. Não era apenas sobre vingança. Era sobre justiça. E pela primeira vez sentia que tinha controle. Uma noite, depois de semanas de monitoramento, Clara me chamou. Ele vai tentar uma jogada amanhã, uma reunião com investidores internacionais. Ele pretende apresentar o projeto como legítimo e colocar você como sócia para legitimar a fraude. Meu estômago gelou, mas minha mente estava clara. Então vamos derrubá-lo lá, na frente de todos. Planejamos cada detalhe. Clara ficaria infiltrada na equipe dele, eu apareceria na reunião de última hora, com documentos legais e provas, expondo o golpe na hora exata em que ele tentasse apresentar minha associação. Era um movimento arriscado, mas o que mais havia a perder? Meu tio tinha passado anos tentando me humilhar e destruir meu trabalho. Agora, era minha vez de mostrar ao mundo que ele não passava de um farsante. O dia chegou. O local era uma sala de conferência de um hotel 5 estrelas, cheia de investidores ansiosos. Eu entrei silenciosamente, segurando minha pasta com provas, contratos e prints das mensagens dele tentando me coagir. Clara já estava lá, em uma posição estratégica, controlando discretamente cada entrada. O tio entrou todo pomposo, cumprimentando cada pessoa com aquele sorriso falso, confiando que sua farsa fosse perfeita. Ele não me esperava. E foi exatamente isso que me deu vantagem. A tio Roberto comecei, entrando na sala como quem chega para tomar posse de algo, preciso falar sobre o projeto que você está apresentando. Ele parou, surpreso. Um olhar de incredulidade cruzou seu rosto. Camila, você não devia estar aqui. Cortei, firme. Porque você está usando meu nome indevidamente. Abri minha pasta e comecei a distribuir os documentos para os investidores. Isso aqui prova que nunca houve parceria alguma. E isso aqui, mostrei prints das mensagens dele me pressionando. Mostra sua tentativa de me cooptar para um esquema fraudulento. O murmúrio começou a crescer na sala. Os investidores olhavam surpresos, confusos, alguns indignados. Meu tio começou a gaguejar, tentando recuperar o controle da situação. Mas cada gesto, cada palavra parecia mais desesperada que a anterior. Vocês precisam confiar em mim. Ele disse, tentando disfarçar o pânico. Isso não é o que parece. É exatamente o que parece, respondi, com toda a calma que pude reunir. E isso é suficiente para encerrar qualquer negociação com você. Clara, sorrindo de canto, fez um sinal discreto. Alguns investidores pegaram seus celulares, verificando os dados, o que só aumentou o desespero do meu tio. Ele tentou desviar a atenção, mas eu tinha certeza, o jogo estava acabado. Quando a reunião acabou, a sensação de vitória era esmagadora. Meu tio saiu humilhado, sem falar com ninguém, enquanto eu recebia cumprimentos de investidores, jornalistas e executivos. Finalmente, o mundo via quem eu realmente era.
Mas nem tudo estava resolvido. Enquanto voltava para casa, recebendo mensagens de parabéns e convites para novas parcerias, meu celular vibrou. Uma notificação de e-mail chamou minha atenção. Era de alguém anônimo, com assunto apenas: ele não vai ficar quieto. Prepare-se para o que vem a seguir. Meu coração disparou. Algo me dizia que essa vitória era apenas o começo. Meu tio não iria aceitar a derrota silenciosamente. E eu não tinha ideia do quão longe ele estava disposto a ir. Mas uma coisa era certa: eu não ia recuar. Porque, finalmente, eu não era mais a sombra de ninguém. E a batalha real estava apenas começando. O e-mail anônimo que recebi naquela manhã parecia simples, mas cada palavra era uma ameaça silenciosa. Ele não vai ficar quieto. Prepare-se para o que vem a seguir. Meu coração disparou, mas dessa vez não de medo. Disparou de excitação. Eu estava pronta. Meu tio Roberto sempre foi assim, um homem que acreditava que podia manipular tudo e todos. Só que agora ele tinha me subestimado completamente. Eu não era mais a menina de 17 anos que tremia diante de cada palavra dele. Eu era Camila, a empresária que havia sobrevivido a sabotagens, humilhações e traições. Naquele dia, decidi confrontá-lo diretamente. Agendei uma reunião casual no escritório dele, mas eu estava preparada para qualquer coisa. Clara me acompanhou como uma sombra silenciosa, seu olhar firme me dava força. A tensão no ar era quase palpável. Ele tentou sorrir quando nos viu entrar. E Camila, que surpresa agradável. Veio falar sobre negócios? Não respondi, fria como gelo. Vim falar sobre honestidade. Ele franziu a testa sem entender, mas antes que pudesse reagir, puxei uma pasta com documentos detalhando todas as suas tentativas de fraude. Cada slide falsificado, cada mensagem cooptando investidores, cada tentativa de usar meu nome indevidamente estava lá, comprovada e organizada. E isso aqui, tio, comecei, com a voz firme, não é apenas um dossiê. É prova de que você tentou destruir meu nome e minha reputação. E acredite, não vou permitir que isso aconteça. Seus olhos se estreitaram. Ele abriu a boca para falar, mas eu continuei. Eu poderia ir à polícia, à imprensa, aos investidores. Mas resolvi dar a você uma última chance de reparar o que fez. Ele riu nervosamente, mas havia medo escondido naquele riso. Camila, calma. Nós podemos negociar. Não estamos negociando nada. Eu pousei a pasta sobre a mesa dele. Você vai limpar meu nome publicamente, notificar todos os investidores sobre a fraude que tentou perpetrar, e vai desaparecer da minha vida profissional para sempre. Houve silêncio. Um silêncio pesado. Ele olhou para Clara, que permanecia imóvel, mas com os olhos afiando cada gesto dele. Era como se pudéssemos perfurar sua fachada com apenas um olhar. E se eu não fizer? Ele sussurrou. Então todo mundo verá quem você realmente é. Sorri gelada. E a diferença é que desta vez, não haverá como você manipular a narrativa. Ele cedeu, com relutância, mas cedeu. Alguns dias depois, documentos foram enviados aos investidores, declarações públicas foram publicadas, e o nome do tio Roberto desapareceu de qualquer projeto que pudesse vincular meu trabalho a ele. Minha reputação estava intacta, e ainda mais forte. A sensação de vitória era intensa, mas não era apenas isso. Era a sensação de justiça, de redenção, de finalmente poder respirar sem a sombra dele ou de Clara pairando sobre minha vida. Foi então que algo inesperado aconteceu. Clara e eu estávamos revisando nossos contratos em meu ateliê quando ela falou: "Sabe, Camila, eu sempre te invejei. Sempre achei que você era fraca. Mas agora vejo que nunca foi sobre talento. Foi sobre coragem." Eu a olhei, surpresa. Ela não sorria com desdém. Era sincera. "E você tem coragem de sobra." Ela continuou, "mais do que eu jamais tive." Havia uma verdade dolorosa naquele momento. Clara nunca me odiou de verdade. Ela apenas queria ser reconhecida primeiro. Eu sorri levemente, sentindo uma mistura de alívio e compaixão. "Talvez seja a hora de mudar nossas prioridades." Disse. "E quem sabe, até aprender a não nos sabotar mais." Nos meses seguintes, minha carreira decolou de forma inacreditável. Convites internacionais, parcerias com marcas que eu admirava desde adolescente, entrevistas para revistas e jornais. O ateliê cresceu, e eu finalmente senti que meu trabalho era respeitado pelo que realmente era, meu mérito, conquistado sem atalhos, sem favores e sem sombra de família manipuladora. O tio Roberto tentou se manter discreto, mas todos sabiam da verdade. Ele não era mais uma figura de autoridade. Era apenas um capítulo sombrio no livro da minha vida, um capítulo que eu transformei em lição. E quanto a Clara, ela se tornou uma aliada improvável. Passamos a trabalhar juntas em alguns projetos, não mais como rivais, mas como iguais, reconhecendo que ambas tínhamos nossas próprias habilidades e limites. A relação ainda era complexa, mas havia respeito, e isso era suficiente. Um dia, enquanto eu assinava um contrato para lançar minha própria linha internacional de produtos, recebi uma mensagem inesperada no celular. "Orgulho de você, Camila. Vi de perto tudo o que passou.
Você merece cada vitória. Era de alguém do evento internacional, que havia testemunhado minha palestra e me ajudado discretamente a expor meu tio. Sorri, sentindo a sensação mais pura de validação que já experimentei. Não vinha de família, de imprensa ou de dinheiro. Vinha de quem realmente entendia meu valor. E naquele instante percebi algo crucial. A verdadeira vitória não era humilhar meu tio. Não era provar que eu tinha talento. A verdadeira vitória era me reconstruir. Me reconstruir de uma menina invisível para uma mulher poderosa, respeitada e independente. Hoje, quando olho para trás, vejo cada cicatriz, cada humilhação, cada tentativa de sabotagem como degraus que me trouxeram aqui. Eles pensaram que me derrubariam. Pensaram que eu jamais me recuperaria. Mas eu me levantei. Mais forte, mais astuta e mais confiante do que jamais fui. E no fundo, uma parte de mim até sente pena do tio Roberto. Pena por não ter aprendido nunca que talento verdadeiro não se compra, não se manipula, se constrói. Enquanto assino mais um contrato, percebo que finalmente encontrei meu lugar, um lugar onde minha sombra não existe mais. E pela primeira vez, posso olhar para o futuro com confiança absoluta. Porque não há ninguém, nem família, nem sabotagem, que possa apagar quem eu sou. O passado foi duro, mas me trouxe até aqui. E aqui é onde eu brilho. Quando você luta a vida inteira para se provar, cada vitória carrega um peso inesperado. Não é apenas a alegria de ter sobrevivido às tentativas de derrubar você. É a mistura de incredulidade, medo antigo e, finalmente, alívio. Eu sentia isso todas as manhãs. Acordava em meu apartamento, olhava para o skyline da cidade e lembrava da garota que chorava no quarto, sem ninguém para defender seus sonhos. Agora cada decisão, cada contrato, cada reconhecimento público era só meu. Mas a vida tem um jeito de testar você, mesmo quando pensa que venceu tudo. Meu tio Roberto desapareceu da mídia, dos negócios e aparentemente da minha vida. Mas as consequências da fraude que ele tentou perpetrar começaram a aparecer. Alguns investidores recorreram à justiça, e ele precisou responder por acusações que iam além da minha proteção, fraude, tentativa de golpe e falsificação de documentos. Eu poderia ter me sentido vitoriosa e deixar que o sistema cuidasse dele, mas algo em mim queria mais. Não vingança, não no sentido tradicional. Queria fechar de vez o ciclo de destruição que ele tentará abrir em minha vida. Com a ajuda de Clara, montamos uma série de ações preventivas. Cada passo que ele desse seria monitorado. Cada contato com investidores seria registrado. Ele não teria espaço para manobras, e a cada movimento que eu via através das nossas redes de informação, sentia um calor satisfatório percorrer meu corpo. Enquanto isso, a relação com Clara mudou de forma surpreendente. Ela se tornou uma espécie de braço direito. Inicialmente, era apenas parceria estratégica. Ela me ajudava a entender como as pessoas manipuladoras pensam, como agem, como criam armadilhas. Mas aos poucos, uma conexão antiga começou a emergir. Não a amizade doce que a gente lê em livros, mas uma ligação visceral, fundamentada em respeito mútuo e reconhecimento da força uma da outra. Você realmente não tem ideia de quanto me surpreendeu, ela disse um dia, sentada no meu estúdio. Sempre achei que seria mais fácil me sobressair, mas você é incansável. Eu sorri, sentindo um calor estranho no peito, que misturava orgulho e alívio. Sabe, talvez seja isso que nos torna diferentes. Eu nunca desisti. E você bem, você sempre teve a vantagem do reconhecimento imediato. Mas eu tive a vantagem de aprender a sobreviver. Ela ficou em silêncio, parecia pensar em algo. Acho que finalmente entendemos uma a outra, disse, quase num sussurro. Não somos inimigas. Nunca fomos realmente. Só, éramos jovens demais para perceber isso. Aquela frase me atingiu. Uma revelação silenciosa, dolorosa e libertadora ao mesmo tempo. Enquanto Clara e eu consolidávamos nossa relação e o negócio, o tio Roberto começou a fazer movimentos desesperados. Descobri que ele tentava refazer conexões, limpar sua imagem e se aproximar de alguns investidores menores. Um dia, recebi uma ligação de um deles. A Camila, ele me procurou, dizendo que você estava manipulando tudo, que seu sucesso era uma farsa. Meu estômago gelou, mas desta vez não de medo. Era adrenalina. Ele está mentindo, disse firme. Qualquer coisa que ele tente dizer ou fazer pode ser facilmente provada como falsa. Tenho documentos, testemunhas e registros de cada movimento dele. Mas e se ele tentar algo mais drástico? Perguntou o investidor, nervoso. Então será ele a enfrentar as consequências. Não eu, respondi. Estou preparada. E naquele momento percebi algo crucial. Não se trata apenas de sobreviver a sabotagens ou provar talento. Trata-se de preparar-se para a batalha que sempre pode voltar, mesmo depois da vitória aparente. Meses se passaram. Meu ateliê se tornou uma referência internacional. Projetos com marcas renomadas, exposições de arte digital, artigos em revistas de negócios, minha vida estava no auge. E mesmo assim, não pude ignorar o impacto emocional que aquela batalha deixou.
Cada vitória tinha um gosto agridoce, a lembrança do passado, das palavras do meu tio, das humilhações e da indiferença da família. Foi nesse ponto que decidi algo que mudaria minha perspectiva para sempre. Eu precisava fechar o capítulo de uma vez por todas, não apenas juridicamente, mas emocionalmente. Enviei uma carta formal para meu tio e para meus pais. Não era agressiva, não era vingativa. Era uma carta de afirmação. Não existe mais espaço para manipulação, desconfiança ou humilhação em minha vida. Reconheço que meu sucesso não depende de vocês. Cada conquista minha é fruto do meu esforço, da minha inteligência e da minha perseverança. A partir de agora, meus passos são meus, e minhas vitórias também. Recebi silêncio. No início, inquietante. Mas depois, veio a clareza. Não havia necessidade de confrontos adicionais. Eu havia transformado a dor, a rejeição e a sabotagem em força inabalável. E com essa clareza, surgiu algo ainda mais valioso: liberdade. Liberdade de viver sem a sombra da minha irmã gêmea, que agora não era mais sombra, mas parceira. Liberdade de criar sem medo de sabotagem. Liberdade de respirar sem carregar rancor constante. Eu finalmente podia olhar para o futuro sem medo. Um dia, sentado comigo para revisar novos projetos, Clara disse: "Sabe, Camila, se alguém tivesse me contado que passaríamos por tudo isso e acabaríamos aqui, eu nunca acreditaria." Eu também não respondi, sorrindo. Mas talvez seja essa a magia de sobreviver. Você descobre que ninguém pode apagar quem você é de verdade. E naquele instante percebi que cada lágrima, cada humilhação, cada tentativa de me derrubar, havia me trazido exatamente para esse ponto. O ponto em que eu podia ser totalmente eu mesma, poderosa e respeitada, sem depender de ninguém. O passado da rejeição, da sabotagem e do desprezo tinha se transformado em combustível. Minha vida não era perfeita, ainda havia desafios, ainda havia incertezas. Mas finalmente a sombra tinha desaparecido. E eu sabia, no fundo, que não existiria obstáculo capaz de me parar novamente. Porque depois de tudo que passei, eu não era apenas uma sobrevivente. Eu era invencível. O sol batia forte sobre a varanda do meu apartamento enquanto eu observava a cidade acordar. Havia algo de surreal em me sentir tão distante da menina que um dia chorava escondida, convencida de que não tinha talento, que não tinha valor. Agora cada conquista, cada reconhecimento, cada projeto internacional era fruto do meu esforço. Tudo meu. E ainda assim, havia ecos do passado que insistiam em sussurrar em minha mente. Nos últimos meses, o tio Roberto havia desaparecido quase completamente da esfera pública. Não por medo ou arrependimento, mas porque seu próprio jogo tinha desmoronado. Os investidores que ele tentou enganar entraram com processos, e a justiça começava a engolir cada uma de suas manobras. E ironicamente, sua queda foi amplificada pelas provas que eu silenciosamente mantinha guardadas. Cada documento, cada mensagem, cada tentativa de me usar como isca tinha sido arquivada, catalogada e agora se transformava em um instrumento de justiça. Enquanto isso, Clara e eu consolidávamos nosso império. Não apenas o ateliê, mas uma marca reconhecida globalmente, respeitada não só pelo design, mas pela ética e pela história que carregávamos. Clara havia aprendido, finalmente, que talento e coragem não se medem em favores recebidos, mas em resiliência e trabalho árduo. E a verdade era dolorosamente bela, nos tornamos mais fortes juntas. Um dia, recebi um telefonema inesperado de minha mãe. A voz dela tremia, carregada de culpa. "Camila, eu quero pedir desculpas." Ela pausou, e eu podia sentir o peso da sinceridade. "Nós falhamos com você. Sempre, sempre fomos injustos, e isso inclui seu tio e eu." Respirei fundo. Era estranho ouvir aquelas palavras, vindas de quem tantas vezes me fez sentir invisível. Mas algo dentro de mim disse que era hora de deixar ir. E mãe, eu cresci. Eu sobrevivi. Eu construí meu próprio caminho. Não posso apagar o que vocês fizeram, mas posso seguir sem raiva. A voz saiu firme, mas calma. Espero que isso sirva de lição para todos nós. Ela chorou do outro lado da linha. E por um momento, senti que a distância emocional construída durante anos finalmente diminuía. Enquanto isso, o tio Roberto tentava reconstruir sua imagem, mas cada movimento dele era recebido com desconfiança. Notícias de fraudes anteriores começaram a aparecer, e investidores que antes confiavam cegamente nele agora viam que sua reputação estava irremediavelmente manchada. E mesmo assim, ele não tinha como atingir a mim ou a Clara. Cada passo que dava, cada plano, era previsível. Estávamos um passo à frente. Sempre. Minha vida profissional floresceu como nunca. Convites para palestras internacionais, projetos que misturavam design, tecnologia e arte, colaborações com empresas globais. Tudo isso consolidava meu nome de forma incontestável. Eu era reconhecida não apenas como artista, mas como empresária e mulher que se reergueu de tentativas de destruição pessoal e familiar. E mais importante, eu finalmente aprendi a valorizar a si mesma acima de tudo.
Cada vez que olhava para meus trabalhos expostos, via mais do que design, via a história de alguém que foi rejeitada, sabotada e subestimada, e que ainda assim havia conquistado tudo por mérito próprio. Clara se tornou não apenas parceira, mas confidente. Em nossos momentos mais silenciosos, conversávamos sobre o passado, nossas dores e nossas vitórias. E aos poucos, conseguimos reconstruir o vínculo de irmãs, não perfeito, nunca seria, mas real, com respeito, com apoio, com reconhecimento do valor uma da outra. Sabe, Camila, disse Clara um dia, enquanto observávamos a linha de produtos internacionais que havíamos lançado juntas, se não tivéssemos passado por tudo isso, talvez nunca tivéssemos entendido o quanto podemos ser fortes juntas. Eu sorri, sentindo uma emoção que há muito não sentia, orgulho genuíno. É verdade, respondi. E é incrível perceber que sobrevivemos a tudo isso sem perder a nós mesmas. E por fim, veio a sensação de justiça plena. Meu tio Roberto, que por tanto tempo foi símbolo de manipulação e desprezo, tornou-se irrelevante. Não porque eu derrubei com maldade, mas porque a verdade, como sempre, se impôs. Ele não tinha como destruir a mim ou a Clara. Ele não podia apagar nossas conquistas. E foi nesse momento que entendi algo fundamental. A maior vitória não estava em humilhá-lo publicamente. Estava em me reconstruir, em reconstruir minha vida, minha carreira e meu senso de identidade. Estava em provar para mim mesma que mesmo rejeitada, sabotada e subestimada, eu era capaz de criar algo sólido, verdadeiro e respeitado. Alguns meses depois, fui convidada para uma entrevista internacional, dessa vez para falar sobre mulheres que superaram a adversidade e construíram impérios próprios. Olhando para a câmera com o coração pulsando e a mente clara, disse: o maior obstáculo não são as pessoas que te menosprezam. O maior obstáculo é permitir que a sombra delas apague a sua luz. Eu aprendi que podemos sobreviver, reconstruir e brilhar mais forte do que jamais imaginamos. O que parecia impossível se torna possível quando você decide lutar por você mesma, e não por aprovação de ninguém. A repercussão foi instantânea. Comentários, mensagens e reconhecimento internacional. Mas o mais importante não era a fama ou dinheiro. Era a sensação de finalmente estar livre, inteira e no controle do meu destino. Olhei para Clara e sorrimos, cúmplices. Havíamos sobrevivido, nos reerguido e conquistado o que parecia inalcançável. E naquela noite finalmente dormi sem pesadelos, sem lembranças de sabotagens, sem medo de humilhações. Dormi como quem se sente completa, realizada e invencível. Porque no fim, eu aprendi a maior lição da minha vida. Ninguém pode te destruir se você decidir se reconstruir. Se decidir se colocar em primeiro lugar e lutar pelo seu próprio valor. O passado ficou para trás. A sombra desapareceu. E o futuro era todo meu.